Queridos confirmandos, que a graça e o amor do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Nessa lição de número 37, nós vamos tratar o tema geral, que é o tema que está nos acompanhando nas últimas lições. Jesus Cristo, como conhecer quem se deixa conhecer. E hoje o tema vai ser: Eu sou a ressurreição e a vida. Mostra como Jesus se apresenta, aquele que vence a morte e que se torna não apenas a vida agora, mas também a nossa salvação para a vida eterna. E o texto básico então é João capítulo 11, versículos 1 até 46. E o princípio desta lição então é: Jesus se identifica como a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. Esse é o ensinamento básico desta lição. Isso significa que Jesus nos ama tanto que não quer que a gente fique abandonado e entregue à morte, mas quer nos trazer de volta à vida para nunca mais a gente passar pela morte. Quem crê em Jesus pode contar com esta realidade para a sua vida. O objetivo da lição então é saber que todas as pessoas experimentam a morte, mas a morte não precisa ser o ponto final. Aqueles que creem em Jesus serão trazidos de volta à vida quando Jesus voltar a este mundo. Também assim podemos sentir necessidade de crer em Jesus e ter alegria por saber que a morte já foi vencida. E podemos praticar confiança de que a morte não é o ponto final da vida. E antes então de entrarmos na lição, convido para termos uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus querido, que bom que Tu enviaste Jesus e através dele Tu te apresentas para nós vamos te conhecendo. E Jesus também se apresenta, porque assim, conhecendo Jesus como a ressurreição e a vida, nós percebemos como Tu também ages em relação a nós. Tu não queres a nossa morte eterna, mas Tu queres a nossa salvação. Venha e abençoa também este ensino que nós vamos ter da palavra, da Tua palavra, palavra de Deus para nós. Amém. Muito bem, eu quero fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de uma brincadeira vivo e morto? Como é que ela se caracteriza? É uma brincadeira onde todos num círculo ficam em pé e a palavra, então, alguém sempre dá uma ordem. Ele diz, então, para agachar. Então, as pessoas, nesse momento, estão mortas, né? Então, quando se grita morto, as pessoas se agacham. E quando se grita vivo, é para levantar. E na brincadeira, então, se alternam as ordens. E quem erra vai saindo da brincadeira até sobrar um jogador, que então é o vencedor da brincadeira, vivo ou morto. Como não conseguimos fazer agora pessoalmente a brincadeira, mas vamos imaginá-la, você brincando. Eu digo vivo, você fica em pé. Eu digo morto, você se agacha. De repente eu digo vivo, morto. Então, rapidamente tem que alternar. É uma brincadeira. Isso nos lembra dessa lição agora, onde Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. E eu queria fazer assim algumas perguntas. Primeira, quem de vocês já esteve num velório, num enterro? É um momento muito difícil. Quem sabe algum ente querido seu passou pela morte. Com todo respeito, com todo carinho, a gente respeita porque é um momento muito duro. Mas é para a gente agora recordar se a gente esteve e viu uma pessoa num caixão, uma pessoa morta. O que foi que você sentiu naquele momento? Talvez eu poderia sim contar. Eu já perdi meu pai para a morte no ano de 1989 e 11 anos depois, no ano 2000, meu irmão mais velho também passou pela morte.
Algumas pessoas dizem que a única certeza da vida é a morte. Outras dizem que para morrer basta estar vivo. Essas duas frases mostram que a morte é uma realidade para todas as pessoas. Todas as pessoas que já existiram, existem e existirão, tiveram, têm e terão o mesmo fim, a morte. Por isso, podemos afirmar que, mais cedo ou mais tarde, todos nós também, eu, você que está assistindo esse vídeo, nós vamos ter que enfrentar a morte. É uma realidade muito dura, mas ela é real. Por isso também queremos conversar um pouco sobre esse tema. Pensando agora naquilo que Jesus falou para Marta e naquilo que Jesus fez para Lázaro, o que podemos dizer sobre a morte a partir do texto de João 11, 1 até 46? Podemos afirmar que a morte é o fim de toda a vida aqui na Terra, no planeta Terra. Mas para os cristãos, para nós que cremos em Jesus, não é o ponto final da vida daqueles que creem em Jesus. Ele, portanto, nos amar, não quer que fiquemos abandonados e entregues à morte. Foi por isso que Jesus veio a esse mundo. E é por isso que nós lemos esse texto. Esse acontecimento é para mostrar que Jesus veio para vencer essa morte, que para nós é uma maldição. A sua vontade para a nossa vida, a vontade de Jesus para nós, é que depois da morte nós sejamos ressuscitados, assim como ele foi. Não como o Lázaro, que depois de um tempo, que acabou ressuscitando ali, mas um tempo depois ele veio a morrer de novo, mas Jesus quer nos trazer de volta à vida para viver eternamente junto com ele no céu. Uma vida que não acaba mais. É isto que Jesus quer de nós. Como podemos acreditar nessa verdade? Que prova temos de que isso vai acontecer? Por isso, a gente pode também perguntar: o que aconteceria para que vocês voltassem a ficar vivos na brincadeira do vivo e do morto? Era uma palavra que dizia vivo e a gente revivia. Por isso, como Jesus trouxe Lázaro de volta à vida? Com a sua palavra. Ele chamou Lázaro para fora da sepultura. E assim também vai acontecer conosco um dia. Nós que vamos estar deitados numa sepultura, Jesus vai dizer para nós: venha, saia da morte. Você vai ter a vida. Assim como a gente ficava vivo quando alguém dizia vivo na brincadeira, no último dia, quando Jesus voltar, ele vai chamar aqueles que nele creem pelo nome, e estas pessoas voltarão à vida para viver eternamente com Jesus e com todos os salvos lá no céu. A prova que Jesus nos dá é a sua palavra, que nos conta da ressurreição de Lázaro e nos faz conhecer como Jesus, que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí Jesus faz uma perguntinha lá no final desse versículo. Ele diz: crês nisto? Ou seja, crer em Jesus significa tomar a sério aquele que com sua palavra nos diz tanto as promessas como a da ressurreição, como também as ordens e mandamentos que nos ensinam a viver nosso dia a dia. Jesus nos ensina como nós devemos viver, mas também é aquele que com sua palavra nos diz: vivo, volte a viver. Vamos pensar por um tempo. Você tem medo de morrer? Por quê? Por que você tem medo de morrer? Eu também tenho medo de morrer. Você acredita naquilo que Jesus diz em sua palavra quando fala da ressurreição? Esta é agora a diferença. Ter medo da morte é uma coisa, mas saber que Jesus falou estas palavras e ele mesmo passou pela morte e ressuscitou, isso traz fé e confiança.
Você consegue então ficar alegre com esta verdade? Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida? Que quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente? Será que nós respondemos positivamente aquela pequena perguntinha, crês nisto? Será que nós cremos nisto? Por isso, faça uma oração falando para Jesus o que você pensa sobre a morte e a ressurreição. Se você tem medo da morte, diga para Jesus, eu tenho medo da morte, mas eu quero, e assim, na segunda parte da oração diz, mas Senhor, eu quero crer, aquilo que tu fizeste é para mim. Tu venceste a morte para mim. Por isso, se a gente fizesse de novo a brincadeira vivo ou morto agora, ela certamente teria um novo significado, porque ela lembraria que nós morremos, mas nós também podemos viver de novo. E assim, imagina agora você agachado nessa brincadeira, você está morto, e eu diria assim agora, né? Diria os nomes de todos vocês confirmados, né? Diria assim o nome pessoal de cada um, né? Vamos imaginar. Agora, vocês vão levantar. Quando eu chamar o seu nome, eu diria assim, Amália, vivo. E aí você fica em pé, Amália. Érica, e aí você fica em pé, Amália. Érica, porque você recebeu a vida de novo. Davi, Isadora, Laura, Luiz Felipe, Luciano, Raíssa, Uliana, Tomás, Vitória, Wagner, vivo. Aí vocês ficam em pé. Nesse significado, como Jesus um dia vai nos chamar pelo nosso nome, de dentro da sepultura, nós vamos então espiritualmente ouvir esse chamado e vamos receber a vida. Isso Jesus fez com Lázaro. Ele disse, Lázaro, venha para fora. E o Lázaro saiu da sepultura. Esse é um exemplo para nós. Como Jesus vai fazer com a gente. Isto é ter fé. Você quer esta realidade da ressurreição em tua vida? Então, agora você, quem sabe, vai, né, mesmo no seu quarto, em algum lugar na sua casa, quando você está concluindo de acompanhar esse vídeo, coloque em oração, né? Ore, coloque que você tem medo, mas que você, ao crer e confiar em Jesus, você quer receber a vida eterna. Isso é muito importante, para que isso fique firme em nossa vida de fé. Você é um jovem cristão, você que está ouvindo essa palavra, que crê em Jesus. Então também você é convidado a crer de todo o coração, que mesmo passando pela morte, ao crer em Jesus, você vai receber a vida eterna. Vamos então, na sequência, gravar o que aprendemos. Vocês façam então a tarefa, que é para esta lição aqui, para a gente gravar o que a gente aprendeu. Na próxima live nós vamos estar corrigindo então o que aprendemos e vocês vão ter uma tarefa já para a próxima lição, para a lição 38, que então, junto com o pai, a mãe ou algum responsável, você leia o texto de Mateus 7, 13 a 14 e responda estas perguntas que estão no seu livro do aluno. Então, preencha, faça e nós, então, na nossa próxima live vamos estar corrigindo. Desejo que você possa aprender a colocar de uma forma bem profunda essa verdade que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Vamos crer nisto. Isso é a base da vida de fé para nós. Amém. Convido para concluir com uma palavra de oração. Senhor Deus querido, obrigado que tu enviaste Jesus para ser o nosso Salvador, que é a ressurreição e a vida para nós. Que cada um de nós possa ter esta certeza absoluta em sua vida. Amém.